Olá, fala aí galera, aqui é o Cebola, professor de Física, e você está no Mais à Prova. A gente vai trabalhar hoje com PISM 1, força de atrito. Só que a gente vai trabalhar com a força de atrito numa situação muito peculiar e importante pra caramba. Importante na tua vida, na minha vida, na vida de todo mundo. Ora, com certeza você já esteve numa estrada andando de carro, né? E teve que fazer uma curva. Não tem como, não existe estrada em linha reta, né? Somente em linha reta. Então você teve que fazer uma curva. A ideia agora é tentar explorar qual é o comportamento da força de atrito em curvas, tá certo? Como acontece e quais são as características e as consequências que a força de atrito tem ao longo de uma curva plana e horizontal. Então, nas estradas, de um modo geral, a gente tem curva sobrelevada. O que é isso? Aquela curva que ela é inclinada. Pensa lá na NASCAR, né, aquelas corridas de alta velocidade, né? Se você não gosta muito desse tipo de coisa, você já deve ter assistido aquele desenho Carros, né? Naquele desenho Carros, você pode ver que as pistas elas são inclinadinhas, ele fica andando de ladinho, assim, um pouquinho inclinado. A parte interna da pista é mais baixa que a parte externa. Pois é, aquilo ali, a sobrelevação, que é essa inclinação, ela ajuda, né? Ela contribui no processo da curva. Eu não quero mexer com ela. Tá certo? Hoje não, a gente pode pensar isso num outro momento. Hoje nós vamos pensar na curva plana e horizontal. Muitas vezes aquela curva que está no seu bairro aí, se você mora numa região plana, você, né, vai fazer a curva para a direita ou para a esquerda, mas dentro do mesmo plano certinho. Aí o atrito fica quase que exclusivo para garantir a existência da força centrípeta. Tá certo? Bom, primeiro, vamos fazer estudo de força. Toda vez que a gente vai fazer um exercício de dinâmica, uma circunstância de dinâmica, nós não vamos resolver um exercício especificamente, mas a gente vai conversar numa situação problema, tá certo? Então, sempre como sugestão, fica o seguinte, vem para o quadro. Olha só, eu tenho aqui assim o meu carro, tá? O meu carro, mas eu fiz ele analisado em dois pontos de vista. Eu fiz ele por dois pontos de vista. Aqui eu estou num drone, lá no alto, filmando verticalmente para baixo. Então meu drone está aqui assim, filmando isso aqui. Eu estou olhando, ó, de cima para baixo aqui assim. E essa visão, tá? Fiz um carrinho aqui andando, né? Entrando no quadro, certo? Você está na pista. Você está, por exemplo, no passeio, observando o carro à sua frente. Tá? E o carro vai e faz uma curva para a esquerda lá, no caso do exemplo aqui, tá certo? Então, olha, por que eu fiz dois pontos de vista? Para a gente poder enxergar melhor o que acontece com as forças, o que vai acontecer com as forças. Porque quando eu olho por um ponto de vista, eu não enxergo, eu não consigo perceber o detalhe de tudo que está acontecendo. Quer ver? Vamos lá. Nessa situação aqui, nota, eu tenho um carro, que é o meu corpo, que está num plano horizontal, né? Ele está fazendo uma curva que é contida no plano horizontal. Beleza. Quais são as forças que estão atuando ali no carro? Ora, eu vou ter força-peso, então, ó, o peso é vertical e para baixo, sempre, né? O que significa ser vertical e para baixo? Apontar para o centro da Terra. Então, o peso sempre aponta para o centro da Terra, ok? Tem mais alguma força? Tem sim. Esse carro está apoiado no plano, ele está sobre o plano, então o plano está sustentando ele, o plano está apoiando ele, portanto ele tem a normal de apoio. Qual que é a característica da normal mesmo? A normal é uma força que é sempre perpendicular à superfície. Ora, se a minha superfície é horizontal, significa que a normal vai ser vertical. Então, perpendicular à superfície, eu vou ter uma segunda força aqui assim, que é a normal de apoio, vou chamar de NA, normal de apoio ali, ok? Ora, por esse ponto de vista, as forças que eu consigo enxergar com maior facilidade são essas aqui.
Mas olha aqui, na hora que eu venho para esse, eu não consigo ver essas forças aqui. Por quê? Porque uma está saindo daqui do meu quadro e a outra está entrando no quadro. Então fica difícil de eu enxergar isso aqui, tá? Mas eu olhando para esse desenho, parece que é só isso que está acontecendo, porque eu não vejo a curva. Nesse ponto de vista, eu não consigo visualizar a curva direito, eu não percebo cadê a curva. Eu representei esse xizinho aqui assim, como o centro da nossa circunferência. Então, olha, o carro está entrando no quadro, ele está fazendo curva para a esquerda. Ora, peraí, se há uma curva, existe uma resultante centrípeta, tá certo? Se existe a curva, se o corpo está descrevendo um movimento circular, é porque existe uma resultante centrípeta. Bom, a minha curva está no plano horizontal, normal e peso estão no plano vertical, portanto esses dois não vão participar da força centrípeta, da resultante centrípeta. Um anula com o outro. O efeito da normal anula com o efeito do peso e você não vai parecer que não tem nada, né? Os dois estão ali, tá? Mesmo quando anula, os dois continuam ali. Anula os efeitos, beleza? Portanto, está faltando alguém, né? E esse alguém eu vou enxergar aqui. Ora, quem é o corpo, quem é a força, perdão, que está faltando? O atrito. Quando o carro vira o pneu, tá? Quando ele gira o pneu, motorista, então pensa que assim, ó, você está aqui assim, o pneu do carro está aqui assim. Quando você vai entrar na curva, ele faz isso aqui. Quando você faz isso, você cria uma tendência de arrasto, porque por inércia o carro está tentando andar em linha reta. Então essa tendência de arrasto vai gerar uma força de atrito ao contrário. Essa força de atrito, ela vai apontar para o centro da circunferência, tá? Essa força de atrito vai apontar para o centro da circunferência. Ora, por esse ponto de vista, onde que está o centro? Está aqui. Então, olha, a minha força de atrito vai apontar desse jeito aqui. Então, me ajuda aí. Qual é a tendência do carro, normalmente? Andar em linha reta. Por inércia, o corpo tem a tendência de andar em linha reta. Você girou o pneu. Você cria uma tendência dele continuar, por ele tentar andar em linha reta, você cria uma tendência de arrastar o pneu pelo lado, lateralmente. O atrito não deixa isso acontecer e puxa ele para dentro da curva. E aí força o carro a fazer a curva. E aí vamos tentar analisar o que vai rolar. A minha resultante centrípeta, então, vai ser a força de atrito, tá? A minha resultante centrípeta vai ser a força de atrito. Pô, legal, vamos desenvolver isso aí? E daí, né? E daí que resultante centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ok? mv ao quadrado sobre r. Força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Essa normal de apoio aqui assim, ó, μ vezes a normal. μ é o coeficiente de atrito, é a taxa de aderência entre as duas superfícies, no caso pneu e asfalto, tá? Então eu vou ter a taxa ali. Bom, a minha igualdade evoluiu para esse ponto aqui, né? Ora, eu vou querer mexer um pouquinho nessa normal aqui agora. O que a gente falou um pouquinho antes? Que a normal e o peso anulavam os seus efeitos. Então, peraí, se a normal anula com o peso, é porque são iguais. Então, em módulo, normal é igual ao peso. Por sua vez, o peso é massa vezes gravidade. Normal é igual ao peso e o peso é massa vezes gravidade. Então, vê como é que vai ficar a minha expressão. Olha, ela vai ficar m v ao quadrado sobre r de um lado, μ vezes a normal, que eu vou substituir por mg. Ok? Então, a minha expressão evolui daqui para cá. Massa de um lado, massa do outro. O que eu posso fazer? Ela pode passar dividindo e aí vai cortar. Eu já vou cortar de uma vez. E aí a gente dá uma respirada. Porque agora é um momento sublime, é um momento solene. Por quê? A massa cortou. O que significa isso?
que significa a massa cortar? Caramba, a massa do carro corta. Portanto, na prática, no meu dia a dia, eu estou ali no meio da curva, o que isso representa? Representa que não é a massa do carro que vai fazer a curva ser segura ou não. Não é o fato do carro estar carregado ou estar sem carga. Não é o fato do carro ser pesadão ou ser leve. Não é esse o fato que é o mais importante, pois a massa não é relevante. Outras coisas é que vão influenciar, que a gente vai chegar nelas daqui a pouco. Tá certo? Portanto, o fato do carro estar sem carga ou com carga não vai interferir na possibilidade do atrito. Tá? O atrito vai fazer ele entrar na curva do mesmo jeito, mas a gente tem que tomar cuidado com outra coisa. Que outra coisa? Vem comigo. Olha só, eu vou passar para lá o que sobrou, tá? Então, ó, sobrou V ao quadrado sobre R é igual ao μ vezes a gravidade. Eu vou isolar o V. V ao quadrado vai ser μ vezes R vezes G. Galera, olha isso aqui. A velocidade, tá? A velocidade que você vai entrar na curva depende de três coisas. Depende do μ, coeficiente de atrito entre o pneu e o chão. Eu domino isso? Não. A partir do momento que eu botei o pneu no carro, o pneu entrou em contato com o asfalto, é o fabricante que faz o pneu, que tem que estudar a melhor combinação para a borracha, para que ela e o asfalto dê uma aderência legal. Tá certo? O raio da curva, eu tenho a ver com isso? Tenho. Indiretamente tem, a gente vai discutir daqui a pouco. Gravidade, eu interfiro? Não, eu também não interfiro. Então, peraí, vamos devagar. Velocidade, tá ao quadrado, mas é a velocidade. μRg, sendo que o μ eu não consigo interferir e o g também não, e a gravidade também não. Portanto, se eu quero fazer uma curva com alta velocidade, eu preciso fazer o que com o raio? Crescer o raio. Eu preciso fazer o raio crescer. Só que nem sempre eu posso fazer isso. Por que eu estou falando que nem sempre eu posso fazer isso? Porque existem situações em que a pista que eu estou andando, ela é, por exemplo, dupla ou tripla. Então você pode fazer aquele negócio de você tangenciar a curva, né? Você entra mais aberto, vai fechando no meio da curva e vai abrindo no outro lado. Quando você se dispõe a fazer isso, vem cá, deixa eu te mostrar aqui, olha, nesse meu desenho original aqui, observa o seguinte, eu vou fazer de azul o trajeto que é sugerido pela construtora da estrada, de pontilhada aqui assim, ó, eu vou fazer esse trajeto aqui assim. Ora, admitindo que o centro está... Vou pegar essa mesma cruzinha aqui assim. Eu então vou ter... Só que aqui está muito grande, né? Vou ter que pegar aqui assim, ó. Vou chamar aqui assim, é o centro dessa curva aqui. Portanto, essa distância aqui é o raio que eu vou chamar de raio azul, que é o raio da curva. Mas eu posso trabalhar a minha curva por esse caminho aqui assim, ó. Fazendo a curva por essa linha preta aqui, eu faço com que o centro venha para essa distância e eu tenha um raio preto. Só que eu fiz ao contrário. Um raio ali da cor preta que é muito maior. Então, quando a gente entra na parte externa da curva, vem para a parte interna, depois vai para a parte externa de novo, quando eu faço esse trajeto, eu estou aumentando o raio. Ao aumentar o raio, eu aumento a velocidade que eu posso fazer aquela curva em segurança. E se eu errar? E se eu fizer entrar? Só que eu não consigo medir o raio, eu consigo medir a velocidade de dentro do carro. E se eu colocar uma velocidade grande demais? Ora, se você colocar uma velocidade grande demais, o raio vai ficar grande demais. E o que significa o raio ficar grande demais? Você vai fazer um raio maior que o da curva, você vai sair da pista. Não é uma questão de competência, não é uma questão de agilidade, não é uma questão de ser bom motorista ou mau motorista, é uma questão de simplesmente você vai sair da curva.
Tá certo? Então, na hora de você fazer uma curva, você tem, lógico, nenhum motorista na prática fica pensando em física, em qual é a continha que eu tenho que fazer. Não, isso é instintivo. Isso é natural. À medida que você vai dirigindo, você vai percebendo essas situações. Mas o que está acontecendo, para a explicação que eu posso te dar para o fenômeno é, se você entra rápido demais numa curva, numa situação acima da limite, vamos colocar assim, você vai fazer essa curva com um raio maior. Na prática, o que significa isso? O carro começa a arrastar, ele começa a escorregar para fora da pista. Esse escorregar para fora da pista o atrito está te contando, eu não estou conseguindo segurar. Não dá para mim, eu só consigo fazer essa força, você está exigindo demais de mim. Então, quando você entra numa velocidade muito alta, você exige mais do que o atrito pode fazer. E aí entra num problema maior, porque na hora que o carro começa a escorregar, o atrito muda de estático para dinâmico. E aí ferrou, porque o atrito dinâmico é menor ainda, portanto o raio vai crescer mais ainda. E aí você vai ter a tendência de sair da curva. Quer dizer o quê? O desenho vai ficar um pouquinho complicado aqui, mas você vai fazer que assim, ó, começa bonitinho e aí de repente você faz uma curva maior onde você sai da curva. Entendeu? Você vai sair da curva. Beleza? Então, olha, a força de atrito é fundamental, a compreensão. Eu não quero que você, nesse momento aqui agora, guarde isso aqui não é uma fórmula, tá? Isso aqui é uma linha de pensamento, é uma linha de raciocínio, ok? Então, presta bastante atenção que não é uma questão de competência. Você daqui a pouco vai dirigir, se já não dirige, e aí o que vai acontecer? Você vai falar assim, não, dá para fazer? Às vezes não dá. Em certas velocidades, simplesmente não dá. E aí eu vou botar agora a cereja do bolo. Eu ainda vou colocar uma pitada de problema nessa nossa análise. Isso aqui é para uma situação que eu chamo de ideal, bonitinha, que está tudo certo, está tudo beleza. E se houve um acidente naquela curva e aconteceu derramamento de óleo? Ou então, uma coisa que é mais natural, menos dramática, choveu. Choveu e a pista molhou. Ora, peraí. Se a pista molhou ou se derramou óleo na pista, significa que o atrito mudou. O pneu não está em contato mais com o asfalto, ele está em contato com a água que está em contato com o asfalto. Então tem uma camada de água entre o pneu e o asfalto, ele já pode ter escorrido, tá? Eu não estou falando de chuva torrencial, aquela chuva forte pra caramba, não. Eu estou falando choveu, parou de chover, mas a pista ainda está toda molhada. Ela está molhada, não encharcada, não tem lençol de água. Mas o simples fato do asfalto estar molhado gera uma redução nesse camarada aqui, ó, no coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito diminui pra caramba. E aí, o que vai acontecer? Se o coeficiente de atrito diminuiu pra caramba, é pra caramba mesmo, tá? Chega a ser pela metade ou até mais da metade. Ele chega a reduzir a 30%, 40% do valor original. Então o atrito cai demais. Ora, se o atrito cai demais, o que aconteceu com a velocidade? Ela também vai ter que cair. Eu também vou ter que diminuir a velocidade. Portanto, quando a gente olha na estrada, aquela plaquinha do lado direito lá, em caso de chuva, reduz a velocidade, aquilo ali não é para os fracos, não. Aquilo ali é para a tua segurança. Aquilo ali é para a segurança de todo mundo que está ali. Porque não é uma questão de competência, é uma questão de ciência. Quando chove, esse cara diminui a borracha. Na Fórmula 1, os caras trocam de pneu para continuar correndo. E ainda assim, a velocidade média da pista cai. Na Fórmula 1, que são pessoas competentes, que são pessoas que vivem disso, entendeu? Eles reduzem a velocidade. Aí você vai ser o arrogante e vai falar que não precisa reduzir a velocidade? Que eu sou bom motorista, eu dou conta do recado? Não dá. Porque a ciência fala que você não vai ter chance. Então, se você entrar numa curva que no seco você consegue fazer ela a 100 km por hora, no molhado você vai ter que reduzir essa velocidade pra caramba. Tá? A quanto?
ao que a placa mandar. Obedeça a sinalização. Lá tem uma placa, alguém fez aquela conta. Eu não sei fazer essa conta. Eu não sei fazer essa conta. Porque não tem jeito de eu entrar, de eu parar ali, a não ser que me dê os dados, aí eu construo a conta. A ideia está mais ou menos por aqui, tá? Mas então, quando você tem aquela placa antes da curva, ela tá me contando o quê? Alguém já fez aquela conta por mim e me falou, vai nessa daqui que tá de boa. Tá certo? Ali é uma velocidade de segurança, é uma velocidade bem conservadora, tá? Às vezes até se você estiver bem no limite ou um pouquinho de nada acima dela, você vai fazer a curva em segurança. Mas se você estourar muito aquele limite, você está correndo realmente risco, tá? E muitas vezes toma cuidado que a placa está feita para o seco e não está feita para o molhado. Então, o que é certo, o que é garantido é o seguinte: quem define a velocidade que você pode fazer a curva é o raio. Curva fechada, diminui velocidade. Curva aberta, você pode fazer com uma velocidade um pouquinho maior, tá certo? E em caso de chuva, vai mudar, o coeficiente de atrito vai mudar para menos e vai fazer a velocidade limite de segurança também reduzir. Galera, muito importante esse conteúdo, não só para o PISM, mas para a nossa vida, para a nossa existência. Segurança no trânsito é fundamental em todos os momentos. Tema legal da aula de hoje, foi uma aula bacana, uma aula bem prática, bem vida mesmo, bem cotidiano mesmo da gente. Então, vai lá, não esquece de curtir não. Curte porque essa foi maneira, mereci. Essa daí foi do caramba essa aula, tá certo? Então curte lá pra gente, comenta, tá certo? Comenta com seus colegas, fala, ó, tem um cara lá que é fera e deu uma aula show de bola de força de atrito nas curvas, para eles poderem assistir também, tá certo? Compartilha com seus amigos o máximo que você puder, se inscreve no canal, que desse aqui também vai ter mais conteúdo desse, não só de física, mas de outras matérias também. Compartilha lá para você ficar sabendo as novidades, tá certo? Um grande abraço, um beijo do Cebola e até a próxima.